dia, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Irei ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do versículo 1 ao 10. Assista esse vídeo e compartilhe com milhões de pessoas, com milhares e milhares de pessoas. Fazendo isso, você está compartilhando para o Rei de Deus. Eu tenho certeza que a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Amém? Se inscreva no meu canal Genilson Silva, deixa um joinha, deixa o seu comentário e vamos em frente. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 1. Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha que se chamava Malta. Versículo 2. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acendemos uma grande fogueira. Versículo 4. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo. Quando uma cobra fugindo do calor, quando de repente uma cobra que vinha fugindo do calor do fogo, da temperatura, da quentura do fogo, agarrou-se na mão de Paulo. Agarrou ali na mão de Paulo, na mão dele, na mão de Paulo. Versículo 4. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram. E ali os moradores ali da ilha viram a cobra pendurada, pendurada na mão de Paulo, pendurada na mão de Paulo, e comentaram: este homem deve ser um assassino. Como quem diz, esse homem só pode ser um assassino, pois ele escapou do mar. Ele escapou do mar. Escapou. Mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. E começaram a condenar Paulo. Dizer que Paulo tinha escapado do mar, mas Deus não ia deixar ele escapar. Quando ele diz, mas a justiça divina não vai deixá-lo viver. Versículo 5. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Mas a cobra pendurada, Paulo jogou assim, Jogou, sacudiu a cobra dentro do fogo, que estava pendurado na mão dele, e não sentiu nada. Versículo 6. E eles pensavam que ele ia ficar inchado, ou ia cair morto de repente. E eles ficaram pensando que Paulo ia ficar inchado, da mordida da cobra, que era uma cobra venenosa, e cair morto no chão, de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, ficaram esperando haver a morte de Paulo. Depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, e viram que não acontecia nada, porque Deus livrou Paulo da morte, mudaram de ideia e começaram a dizer que Paulo era um Deus. E ali mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Versículo 7. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem. E durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. Versículo 8. Paulo cura uma pessoa com disenteria, com diarreia, ou seja, com caganeira. É o nome prático aqui no Nordeste. Então, Paulo cura uma pessoa que estava com febre e com disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração. E Paulo entrou no quarto daquela pessoa, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Paulo fez uma oração, pôs as mãos sobre ele, sobre aquela pessoa que estava dentro, com disenteria, com caganeira, com diarreia. E diz a palavra que pôs as mãos sobre ele e o curou. Versículo 9. Depois disso, outros doentes começaram a chegar. Souberam que Paulo tinha curado aquela pessoa e começaram a chegar outros doentes da ilha. E vieram e também foram curados. Então começou a chegar gente e Paulo ia impondo as mãos e as pessoas sendo curadas. Então neste dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, você recebeu essa autoridade de Deus. Eu tenho essa autoridade de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Não importa qual seja a enfermidade. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, diz a palavra de Deus. Versículo 9. Depois disso, outros doentes da ilha vieram e também foram curados.
Versículo 10. Eles mostraram muito respeito por nós. E quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. E ali eles começaram a ter muito respeito por Paulo e todos aqueles que estavam com ele, né? Louvado seja Deus. Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, quando as pessoas verem o poder de Deus na nossa vida, começa a respeitar, começa a honrar e começa a glorificar a Deus. Amém.